Olá, bom dia. Hoje é o dia 19 de abril e nós começamos hoje, então, uma série de meditações em Provérbios, capítulo 17 e o verso 14. E eu gostaria, então, de ler esse texto. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Num país como a nação de Israel, na época do Salomão, eles utilizavam muitas represas e canais para conduzir água. Esse sistema será aperfeiçoado pelos romanos, né, na construção de canais e de represas para ajudar na irrigação e também no transporte. A manutenção de tais represas era extremamente importante, porque uma vez que houvesse um problema, era muito difícil você consertar a represa e parar o fluxo de água, que ia provocar uma inundação, além de ser uma perda considerável para a irrigação. A água é algo muito precioso, e muito mais em países onde quase não chove. Então, ele está dizendo aqui que é melhor você, então, continuar fazendo aquela obra de inspeção da represa e tentando descobrir se há algum furo, alguma pedra faltando, consertando, para que não haja inundação, para que não haja uma perda muito maior. Ele está comparando, então, Salomão, essa manutenção de uma represa aqui com a discussão, como uma briga. Quando você começa uma briga, quando você começa uma discussão inútil, você pode provocar uma grande inundação. Então, a melhor coisa é você trabalhar no seu caráter e não. Se você é uma pessoa que se irrita facilmente, procure, então, pedir, inclusive, ajuda ao Espírito de Deus para te ajudar nesse sentido, para que você não seja uma represa que vai explodir um dia e que vai trazer uma grande inundação. Provérbios, capítulo 20, verso 3, evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Muitas das vezes a gente insiste porque nós temos uma ideia e você tem que ir até o fim daquela ideia. Eu estive conversando com uma pessoa este ano, na verdade não há muito tempo, na semana passada, e não sei se vocês estão sabendo, mas nós temos eleições presidenciais aqui na França e o segundo turno vai ser agora no domingo. E vamos voltar, então, duas pessoas estão concorrendo a uma única posição. Então o país fica dividido e eu creio que vai ser o mesmo quando houver eleição no Brasil ou em outro lugar do mundo, você estiver ouvindo isso. As pessoas ficam divididas. Então a gente às vezes evita conversar sobre este assunto, como foi o problema também da vacina, não vacina, porque às vezes tem pessoas que só querem contenda utilizando esse tema e ficam perguntando, e você vai realmente votar para aquela pessoa? Será que crente vota para um candidato assim? Me diz se você vai votar ou não. Você fala para a igreja para não votar nessa pessoa, não votar naquela pessoa. E às vezes a gente quer simplesmente viver em paz e falar de uma outra coisa, porque cada um tem a sua própria posição em relação a um candidato, em relação à política. Tem muita gente que briga por causa de time de futebol. Eu, sinceramente, não assisto nenhum jogo de futebol, não gosto, não é a minha praia, não é minha taça de chá, xícara de chá, como se diz aqui na França. Mas é importante de você conhecer os seus limites. Né? Tem gente que mata porque falou mal do time de futebol dele ou do candidato dele. Né? Há muita idolatria em torno de futebol, de política. Então, o que Salomão está dizendo aqui, se você percebe que vai explodir, percebe que a represa vai explodir, então nem entre nesse assunto. Fale de Disney, do Mickey Mouse, fale de outra coisa. E não fale daquilo que vai provocar contenda. Provérbios 29, 22, a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Então o que vai acontecer é que depois há uma explosão, uma cólera e vai se tornar um pecado. Na Bíblia, o sábio não é quem fala muito, é quem sabe ouvir. E um último texto, Mateus capítulo 5, verso 9, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe.